E aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre elas dizem que o que os homens sofrem é culpa do patriarcado e não delas, mas elas ganham com isso e mesmo assim reclamam. Porque assim, uma das maiores falas que dizem que quando o homem sofre, quando o homem tá na pior coisa e tal, isso aí é culpa do patriarcado. Vocês criaram patriarcado e fizeram patriarcado assim e agora não estão conseguindo aguentar. Isso é uma fala muito recorrente, é uma falácia muito recorrente que vira e mexe quase sempre aparece. E é uma das que eu mais ouço nas redes sociais e afins. Porque é muito fácil para Pandorinha jogar a culpa no patriarcado e não no fato de que as Pandorinhas estão piorando a situação. Seja com as leis, seja com a invasão dos espaços masculinos, com a evasão, o forçar da evasão dos homens de outros espaços, seja no trabalho ou até mesmo na escola. Afinal, de quem você acha que o pessoal vai tirar vaga pra botar cota pra Pandorinha? Não vai ser dos deficientes, vai ser da gente. E assim, elas gostam e se orgulham de dizer disso, sendo que, assim, o fato do homem sofrer todas essas coisas é pura e exclusivamente para impedir que elas sofram desses males. Ou seja, o que elas gostam de reclamar é o que elas também gostam de aproveitar. O fato de que elas não têm a obrigação, pelo menos nesse sentido social, elas não são obrigadas a terem que se sacrificar em prol do Estado ou em prol da sociedade. Elas não são obrigadas a ter que passar mais tempo no trabalho ou aceitar trabalhos mais desvantajosos e principalmente mais perigosos em prol de manter a sua vida ou manter a sociedade rodando. A Pandorinha não é obrigada a casar. O homem é obrigado a casar. Houve a época em que os dois eram obrigados a casar, e isso é lá no tempo dos nossos avós. Essa história de que o homem quando era solteirão ele era chamado de decidido. Não, todos eram obrigados a casar. Uma mínima parcela de homens conseguia se livrar disso. Mas reis eram obrigados a casar, a não ser que tivesse toda uma estrutura que, entre aspas, validasse o fato da pessoa não se relacionar. Isso até para as Pandorinhas. Isso era muito mais uma questão religiosa no passado. As musas, as sacerdotisas, as dançarinas de reis, sei lá mais o que, cardeais, bispos, papas, freis, eles se abstinham de relacionamento. Mas por quê? A estrutura vigente que eles seguiam permitia, mas de resto, todos eram obrigados a casar. O homem era obrigado a casar para ter família e filhos, e a Pandorinha era obrigada a casar para ter o sustento. Só que agora a coisa mudou e não foi para melhor, porque a Pandorinha não é mais obrigada a casar. Afinal, quando a Pandorinha não casa, não quer ter filho e tal, ela é empoderada. Agora, quando o homem não quer ter Pandorinha, quer viver a sua vida de boa, ele é chamado de incel, solteirão, o caramba 4. Ele é chamado disso, de assado e de cozido. Aí, Camino, mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo? Simples. Essas questões faziam parte das responsabilidades de ambos os sexos. Essa história de que tudo se resolveria se cada sexo soubesse o seu lugar. Irmão, o ser humano não sabe nem aonde está. Acha que os sexos, homem ou Pandorinha, vai saber? E assim, toda essa pressão que o homem tem que carregar em si, justamente essa pressão não cai nas Pandorinhas. Tá caindo agora, mas de conta-gota. Mas o homem recebe isso numa porrada só. O homem é o maior em evasão escolar, em morte no trabalho, em empregos perigosos,
em evasão escolar, pesquisem isso, isso é importante. A maior parte da população carcerária é masculina, a maior parte dos moradores de rua é masculina, a maior parte das pessoas analfabetas é masculina. Aqueles que recebem mais anos na pena por uma prisão são homens, mesmo quando uma Pandorinha comete o mesmo crime. Os homens são os que trabalham mais horas no serviço. Se um homem acusa uma Pandorinha, ele é rechaçado. Depois ainda tenho que fazer um vídeo sobre essa tal de cultura de que na hora do julgamento a Pandorinha é tratada como uma vadia. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, desmistificando e mostrando como é que funciona essa bosta. Que é muito mais uma questão de nosso sistema judicial e policial sucateado do que necessariamente social. E assim, todo esse peso que os caras carregam é justamente para desafogar as Pandorinhas. Porque assim, antigamente, o pessoal fala, antigamente era fácil ser Pandorinha. O Raccoon falava muito disso. Eu digo que não. Porque eu não vivi essa época, mas eu fui criado como se eu tivesse nela. Eu sei como é difícil cuidar de criança, cuidar de casa. Meu pai e minha mãe me ensinaram a ser independente desde cedo, e eu me orgulho disso. E eu sei o quanto é difícil fazer tudo na mão. Não é que ser Pandorinha no passado era mais fácil, não, era menos difícil. É que nem jogar contra. Sabe, contra do Nintendinho? Não importa a dificuldade que você colocar, vai ser difícil pra caramba? Mais difícil que Dark Souls? Pois então, é nesse sentido. E assim, toda essa carga que caía no cara vinha no retorno da autoridade, vinha no retorno dele ter mais poder e outras coisas. Por quê? Porque tudo isso caía na costa dele. Pandorinha não é obrigado a ir à guerra, e mesmo assim vota. Homem, se não for alistar, não entra nem na faculdade. Só para vocês terem uma ideia, um homem, se não se alistar, nem vota. Não só não vota, como também não entra em nenhuma faculdade, não consegue trabalho. Trabalho melhor precisa ter o atestado de que você está apto a servir a pátria. Ou seja, toda essa questão que as Pandorinhas gostam de falar de que isso é culpa de vocês, é única e exclusivamente para livrar elas desse peso. Porque do contrário elas não iriam aguentar. Falam e acontece, mas 99% de tudo que elas dizem ter conquistado, de serem empoderadas e tal, na verdade foi concessão masculina. O direito ao aborto foi uma concessão de ambos, foi uma decisão de ambos. Divórcio sem culpa, fim do estado de culpa, da traição e tal, foi uma decisão de ambos. Os homens também quiseram, por isso elas conseguiram. Também foi uma concessão, porque eles também quiseram. Do contrário, não teria rolado. Por isso que as Pandorinhas das primeiras ondas, as mães do Femimimi, tinham toda aquela questão de temos que castrar os homens, temos que escravizar os homens. Tem uma que diz que o ideal era cortar as bolas dos homens desde pequenos, porque assim eles não iriam desenvolver força o suficiente, e assim elas poderiam dominar eles. Porque elas sabem que, querendo ou não, quem ainda mantém essa merda girando e implicando que elas não sofram o peso que um homem sofre, são os homens, e que se eles quiserem, eles podem tomar de volta. Por isso que elas também têm tanta raiva da gente, porque a gente, além de expor toda a farsa que tá virando essa merda, que é esta grandiosa bosta, tem a grande questão também de que se uma massa de caras despertar de verdade, não é nem todo mundo, uma massa de caras despertar, a famosa massa crítica que o Dom Sandro fala, acabou a diversão, a festa acabou. Por isso que tem um bando de Pandorinha querendo ser amiguinha dos homens, dizendo que é aliado e tal. Por quê? Porque tá querendo garantir que ela não pegue o impacto total quando essa bomba explodir. Aqui é o Caminho na Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Até a próxima!